Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Tudo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu louvo a Deus por este momento, por esta hora. Eu quero falar para vocês sobre o verdadeiro significado do Natal. Vejamos aqui, eu peço que vocês compartilhem com outras pessoas. Nós vamos trazer este ensino aqui glorioso sobre o verdadeiro sentido do Natal. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, e o versículo 14. O Natal, além das tradições, o Natal, ao longo do tempo, ele foi envolvido por diversos costumes, por costumes culturais, símbolos comerciais e festividades sociais. Embora, na realidade, nós iremos falar aqui também sobre a data do nascimento de Jesus, embora não sejam em si condenáveis, eles não definem o verdadeiro sentido do Natal. Biblicamente, o que é que nós iremos ver? Biblicamente, o Natal não é sobre consumo, mas sobre encarnação, sobre presentes, sobre presença, não sobre luzes artificiais, mas sobre a luz verdadeira. João 1:9. Jesus é a verdadeira luz do Natal. Jesus é o verdadeiro ser que deve ser celebrado no Natal. E isso é muito importante, isso é muito especial. O Natal como manifestação do amor de Deus. O coração do Natal está na iniciativa divina. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o nascimento de Jesus revela um Deus que se aproxima, não um Deus que se distancia, mas um Deus que tem relacionamento com o seu povo. Um Deus que quer ter comunhão com o seu povo. Uma graça que precede o arrependimento, mas que o condiciona. O Natal é a prova histórica de que Deus não desistiu da humanidade. Os nossos primeiros pais, eles pecaram, desobedeceram, perderam o paraíso, foram expulsos do paraíso. E o plano de Deus, na realidade, foi enviar Jesus, o Cordeiro que foi morto, desde a fundação dos séculos. E o Natal realmente é essa prova histórica de Deus agindo em favor da humanidade. A encarnação, que é Deus conosco, Deus presente. E o nome Emanuel, Isaías capítulo 14, Mateus capítulo 1, versículo 23, esse nome Emanuel resume justamente o Natal. E a encarnação, que é Deus conosco, ensina que Deus entra na história humana. Deus assume a fragilidade da carne. Deus compartilha a dor, a fome, o cansaço, a angústia e o sofrimento. E o Natal revela um Deus que não salva à distância, mas se envolve profundamente com a condição humana. Nós vemos aí humildade e simplicidade do nascimento de Jesus. Jesus não nasceu em um palácio, mas em uma manjedoura. Lucas, capítulo 2 e o versículo 7. E o que é que nós podemos ver aqui nessa manjedoura? Como era a manjedoura que Jesus nasceu? A manjedoura onde Jesus nasceu é um símbolo de humildade, de simplicidade, representando o local onde Maria e José colocaram o recém-nascido devido à falta de espaço na hospedaria.
E a manjedoura é um recipiente usado para alimentar animais. E no contexto do nascimento de Jesus, ela se torna o primeiro berço do Salvador. Segundo a passagem bíblica em Lucas, capítulo 2, versículo 7, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Isso ilustra a humildade com que Jesus veio ao mundo, nascendo em condições simples e adversas. E nós vemos aqui um simbolismo muito forte de humildade. O nascimento de Jesus em uma manjedoura reflete a humildade de sua vinda. Ele, sendo o Rei dos Reis, escolheu nascer em um lugar que não era de luxo, mostrando que o reino de Deus não se baseia em poder ou riqueza, mas em serviço e amor. E também nós temos aí a acessibilidade. A manjedoura, localizada em um estábulo, era acessível a todos, incluindo pastores, que foram os primeiros a visitar a Jesus. Isso simboliza que Jesus veio para todos, independentemente de sua condição social. Aí também nós temos uma lição de alimento espiritual. A manjedoura também está associada à ideia de alimento, já que era onde se colocava a comida dos animais. Jesus, mais tarde, se declarou como o pão da vida, reforçando a conexão entre o seu nascimento e a nutrição espiritual que ele oferece. O nascimento de Jesus em uma manjedoura não é apenas um simples detalhe da história natalina, mas é um poderoso símbolo que nos ensina sobre a humildade, a acessibilidade e a natureza do amor de Deus. A manjedoura nos lembra que mesmo nas circunstâncias mais simples, Deus se faz presente e próximo de nós, oferecendo-nos esperança e salvação. É muito interessante nós entendermos, nós compreendermos tudo isso. É essa simplicidade, é essa humildade do nascimento de Jesus. E isso nos comunica, na realidade, verdades essenciais. O reino de Deus não se estabelece pelo poder humano. E a glória divina, a glória de Deus se manifestou na humildade. Deus valoriza os simples, os esquecidos e os marginalizados. O Natal confronta a lógica do orgulho, do status e da autoexaltação. O Natal aponta para a cruz. O presépio não pode ser separado do Calvário. Cristo nasceu para morrer e ressuscitar. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 11. O Natal é o início do plano redentor, que culminou na cruz e na vitória da ressurreição. Porque Paulo nos disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas ele ressuscitou. Celebrar o Natal sem a cruz é esvaziar o seu significado. O verdadeiro significado do Natal é um significado espiritual. O Natal e a esperança para os que sofrem. Os primeiros a receberem o anúncio do nascimento de Jesus foram os pastores, homens simples e socialmente desprezados. Lucas capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Isso revela que o evangelho é inclusivo. O evangelho não é exclusivo, simplesmente para um grupo especial. O evangelho é para toda a humanidade, para todas as pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus fala onde o mundo não olha. Deus abraça onde o mundo rejeita. O Natal é uma mensagem viva, uma mensagem de esperança para os aflitos, para os necessitados, para os enlutados, os cansados, inclusive para aqueles que carregam saudades profundas. O verdadeiro Natal
ele é vivido, ele não é apenas celebrado. É claro que as pessoas celebram o Natal de uma forma muito diferente, com muita festa, com muita bebida, às vezes com muita orgia, mas o verdadeiro Natal, ele é celebrado dentro dos nossos corações. O verdadeiro sentido do Natal se manifesta quando vivemos o amor sacrificial de Cristo, praticamos a misericórdia, perdoamos como fomos perdoados, acolhemos como fomos acolhidos, porque ele nos abraçou, ele nos acolheu, ele nos abraçou com um amor todo especial. E a palavra do Senhor nos diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. João capítulo 13, o versículo 33. Versículo 35, capítulo 13 e o versículo 35. Portanto, o Natal é encarnação, Deus se fez carne. Revelação, Deus se deu a conhecer ao ser humano através de Jesus Cristo. E redenção, Deus iniciou o plano da salvação. Deus planejou o plano da salvação. O Filho executou, consumou o plano da redenção. E o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Natal é esperança, é Deus permanecendo conosco. Portanto, o verdadeiro Natal, o verdadeiro sentido do Natal não está na data. Eu vou falar sobre a data daqui a pouco. Nos símbolos ou rituais, mas na pessoa de Jesus Cristo. Celebrar o Natal é reconhecer que Deus entrou na história humana para transformá-la de dentro para fora, do nosso interior, do nosso coração. Aí expressamos externamente. O Natal não é Deus vindo ao mundo, é Deus vindo ao coração humano. O Natal é celebrado de diversas formas ao redor do mundo, mas quase sempre carrega 3 elementos centrais: família, esperança e renovação. E eu vou aqui mencionar para vocês um panorama cultural e religioso de como o Natal é vivido em diferentes países e continentes. Na Europa, nós vemos aqui Itália, fornece caráter religioso, presépios, que é o presépio, são mais importantes que árvores. A ceia acontece na véspera, 24/12. Aí tem a missa do galo, que é muito valorizada. E em algumas regiões, os presentes vêm de Befana, em 6 de janeiro. Espanha é o Natal familiar e religioso, presépios tradicionais, Belém, presentes geralmente no dia de Reis, 6 de janeiro, e muitas cidades celebram com encenações bíblicas. Na Alemanha, nós temos a forte tradição aí do Advento, mercados de Natal, coroas do Advento e cânticos, e influenciou grande parte do Natal ocidental. Na França, nós temos uma ceia sofisticada, que é o Réveillon, missa do galo ainda presente em muitas regiões, e presépios artesanais chamados santons. Na América, nós vemos no Brasil, o Natal em clima de verão, forte mistura entre religiosidade e convivência familiar, ceia à meia-noite, presépios, árvores e cantatas de Natal e o famoso Papai Noel, né? Muito uso de músicas e mensagens cristãs. As igrejas evangélicas fazem cantatas, fazem teatros, etc. No México, celebrações começam em 16/12, com as posadas, encenação da busca de Maria e José, Natal fortemente cristocêntrico, e dia 25 é reservado à família. Nos Estados Unidos, o Natal com forte apoio cultural e comercial, árvores decoradas, luzes e músicas, presentes no dia 25, tradições cristãs coexistem com costumes seculares. Na África,
Etiópia, nós vemos em Guiana, o Natal, celebrado em 7 de janeiro. Forte tradição cristã ortodoxa. Jejum antes da celebração, missas longas e solenes. Na Nigéria, o Natal é marcado por cultos, músicas e danças, ênfase na comunidade e partilha, reuniões familiares extensas. Na Ásia, nós vemos nas Filipinas, um dos países mais cristãos da Ásia. O Natal começa em setembro. Missas do amanhecer, Simbang Gabi, e forte espiritualidade e alegria popular. No Japão, o Natal é mais cultural do que religioso. Celebração romântica ou entre amigos. Pouca ligação com o nascimento de Cristo. Decorações e luzes em destaque. Na Índia, cristãos celebram com missas e cânticos, casas decoradas com lanternas e estrelas. Natal é também uma festa social. Na Oceania, que é a Austrália, o Natal no verão, celebrações ao ar livre, ceias leves, praias e churrascos. Cultos e cânticos continuam presentes. Então nós vimos aqui, tivemos um panorama geral aqui, né, de alguns continentes, de alguns países. E a visão teológica comparativa, apesar das diferenças culturais, o Cristo encarnado permanece o centro das tradições cristãs. E a encarnação é celebrada como esperança universal, onde o cristianismo é minoria. O Natal assume o caráter simbólico e cultural. E o Natal ele muda de forma, mas sua essência permanece. Deus visitou a humanidade. O Natal é uma celebração universal na forma e espiritual na sua essência. Cada povo expressa a mesma mensagem com sua cultura, música, costumes, mas o fundamento permanece. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Lucas capítulo 2, o versículo 11. Mas Jesus nasceu em que data? Em 25 de dezembro? Jesus nasceu nessa data? 25 de dezembro não é a data histórica do nascimento de Jesus. A Bíblia não informa o dia nem o mês exato do nascimento de Cristo. O dia 25 de dezembro foi adotado séculos depois pela Igreja, principalmente por razões litúrgicas e pedagógicas, não históricas. O que a Bíblia nos permite concluir? Com base nos dados bíblicos, mais dados históricos, os estudiosos apontam um período aproximado, mas não uma data exata. Jesus nasceu antes do ano 1, antes do ano 1. Mateus 2, capítulo 2, versículo 1, afirma que Jesus nasceu nos dias do rei Herodes o Grande. Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Logo, Jesus nasceu antes do ano 4 antes de Cristo. A conclusão que nós temos aqui é que provavelmente entre 6 antes de Cristo e 4 antes de Cristo. Nós temos evidências ligadas aos pastores. Lucas capítulo 2, versículo 8. Havia pastores que estavam no campo, guardando seus rebanhos durante as vigílias da noite. No inverno da Judéia, dezembro a janeiro, os pastores não costumavam ficar nos campos à noite. Isso sugere clima mais ameno. Possíveis estações: primavera de março a abril ou outono de setembro a outubro. Indícios ligados a Zacarias e Isabel. Lucas capítulo 1. Zacarias era sacerdote da turma de Abias. Lucas capítulo 1, versículo 5. Com base no calendário sacerdotal judaico, 1 Crônicas 24, muitos estudiosos calculam que João Batista nasceu por volta de março, no mês de março. Jesus, 6 meses depois, por volta de setembro. Isso aponta
para setembro ou outubro como período provável. Conclusão acadêmica mais aceita. Jesus nasceu provavelmente entre 6 a.C. e 4 a.C., no outono, setembro, outubro. E alguns defendem a primavera, mas o outono é o mais aceito. Então, por que celebramos em 25 de dezembro? Do ponto de vista teológico, a igreja escolheu uma data simbólica para afirmar que Cristo é a luz que vence as trevas. João capítulo 1, versículo 5. O foco nunca foi o dia exato, mas o fato central. Deus se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 4. E sim, a síntese teológica que nós temos aí, Natal não é cronologia. Natal é encarnação. Não é exatidão histórica, é verdade redentora. O mais importante aqui, pessoal, não é quando Cristo nasceu, mas por que ele nasceu. Ele nasceu para me salvar, para te salvar. Aí algumas pessoas, elas tornam-se ignorantes. Quando eu falo aqui ignorantes, porque não têm conhecimento, dizem, o cristão não pode comemorar o Natal. Por que não comemorar o Natal? Ah, não foi 25 de dezembro. Gente, é o que eu terminei de explicar aqui. Não é? Natal é encarnação. É acreditar na vinda do Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade, nasceu. Alice Borges, oi, tudo bem? Tudo jóia. Natal realmente, gente, é uma celebração. Vamos celebrar o Natal com alegria, vamos celebrar o Natal com festa, cada um do seu modo, cada um do seu jeito, com teatro, com cânticos, com músicas. Vamos glorificar a Deus, vamos louvar a Deus, né, pelo nascimento de Cristo, pelo nascimento de Jesus. É Natal, tempo de alegria. Vamos festejar, pois nasceu nosso Salvador. Lindo, Jesus, parabéns pelo seu aniversário. Quero te louvar e te adorar. Vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos todos cantar, vamos fazer teatro, vamos comer, vamos ter... Natal é alegria, gente. Natal é festa. Vamos celebrar o nome do Cordeiro de Deus. Ele deu a sua vida por nós e nós agradecemos a Deus a cada instante, a cada momento, que nós possamos exaltar o nome do Senhor, que nós possamos exaltar o nome do Senhor nosso Deus, celebrando o Natal, deixando o Filho de Deus reinar em nossos corações, em nossas vidas. Então aí eu expliquei o verdadeiro sentido do Natal, né? E que nesse Natal nós possamos, não somente no dia de Natal, mas todos os dias, que Cristo possa nascer em nossos corações e que nós possamos exaltar a Deus de uma forma toda especial, de uma forma gloriosa. Muitos, nessa época, enfrentam várias dificuldades, várias situações, mas eu quero dizer uma coisa aqui: Jesus nasceu. E é importante que nós possamos celebrar o verdadeiro sentido do Natal, entendendo o que Deus fez por nós, enviando o seu Filho Jesus Cristo, dando a sua vida por nós. E aqui eu fiz uma pesquisa muito boa, tá, com várias referências. Não vou citar aqui, mas eu tenho aqui mais de 25 referências, onde eu busquei esse assunto aí. Eu tenho em PDF, se alguém quiser pode me procurar no privado, que eu mando para vocês sem nenhum custo, ok? Que Deus abençoe a todos e muito obrigado a vocês que estiveram nos acompanhando aí. Eu falei sobre o verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro sentido do Natal é Deus conosco, é Deus em nossas vidas, amém? Portanto, que Deus possa te abençoar, te ajudar de uma forma especial, de uma forma maravilhosa.